A vida de São José revelada à abadesa Maria Cecília Bage. De volta do Egito para Nazaré até o desaparecimento de Jesus. Pobreza e muitos sofrimentos acompanham José no Egito. Como já foi visto, José e os seus permaneciam no Egito em meio à grande pobreza. Suas receitas eram provenientes do seu trabalho e pelo que Maria também oferecia. Com muita frequência, passavam por grandes dificuldades, mesmo porque nem sempre recebiam em dia de seus pagamentos. O santo não se queixava e preferia sofrer as dificuldades consequentes. Em certas ocasiões, nem mesmo pão tinha para alimentar-se, pois o Senhor testava a prática de virtudes mostradas pelo seu servo. José sofria ainda mais vendo que Maria também estava a sofrer todas essas necessidades e não sabia para onde voltar-se para solucionar todos aqueles problemas que tinham. Decidia-se então a procurar os seus devedores e lhes solicitava misericórdia de que cumprissem com os combinados pagamentos. Embora eles se dirigissem calmamente e com muita paciência, na maioria das vezes recebia somente maus tratos e palavras pesadas. Os habitantes locais já conheciam sua natureza extremamente boa, sua imensa paciência, e disso se valiam para ludibriá-lo e até mesmo desfazer dele, pois idólatras e pagãos que eram, não tinham em alta conta as virtudes pessoais. José tolerava pacientemente todas as ofensas e ameaças que deles recebia, e embora explicasse sua necessidade de dinheiro para prover o sustento de sua família, recebia muitas negativas, inclusive descorteses às vezes. Extremamente aflito, retornava à sua casa e se consolava pensando tratar-se da vontade divina. Maria sofria com essas aflições e dizia para que aguardasse as providências do Senhor, que ambos então invocavam. E não tardava que ele os socorresse, mandando mesmo alimentos através de anjos celestes, mas isso somente ocorria após ter José se exercitado em termos de paciência, passando fome e sede resignadamente. Muitas vezes, José via frutas com as quais Maria apreciava alimentar-se e das quais gostava. Desejava comprá-las para ela, mas sem dinheiro para isso, nada podia fazer, e isso o aborrecia sobremaneira. O seu coração se amargurava, mesmo por não poder levá-las para casa, pois, tendo muito amor por Maria, desejava ardentemente fazer por ela coisas convenientes, de poder providenciar tudo o que ela necessitasse ou desejasse. Mas ele teria muito ainda que abrir mão de seus desejos e justificadas satisfações. Nas estações frias do ano, as coisas pioravam ainda mais. Sua pobreza era tal que eles não tinham como se abrigar no interior do intenso frio, nem mesmo lenha para o fogo. Às vezes conseguia algo para amenizar todos esses sofrimentos, mas o normal era mesmo não terem disponibilidades nem mesmo para as coisas indispensáveis. Ele tremia de frio, sabendo que o mesmo ocorria com Maria e com Jesus. Não sabendo como agir e resolver esses problemas, que eram mesmo praticamente insolúveis, voltava-se para ela e manifestava sua grande tristeza, entregava-lhe seu manto, para que ela cobrisse Jesus, e lhe dizia: que eu sofra, eu posso aceitar, pois é razoável, mas que isso aconteça contigo e com o nosso querido Jesus é de fato intolerável. Ó Maria, como sofre o meu coração por tudo isso! Ela o animava a sofrer com resignação, pois era a vontade do Senhor, dizia, e também que tanto ela quanto Jesus sofriam voluntariamente, pois assim, pelo menos, tinham esse consolo, embora provisoriamente. Estando José muito aflito, tremendo de frio, Maria lhe passava Jesus ao colo, inspirada por ele mesmo. José o apertava fortemente em seu peito e Jesus o aquecia com seu calor divino, inflamando imenso calor religioso em sua alma.
calor esse que acabava por transmitir-se para o seu próprio corpo. Em outras ocasiões, sofrendo terrivelmente com frio, eles se ajoelhavam a rezar frente a Jesus. Contemplando aquele Deus encarnado, acabavam também por aquecer-se na ardente chama da sua caridade. Acontecia também que nem mesmo lenha possuíram para fogo do aquecimento, ou qualquer alimento para sua alimentação, e para saciarem a fome que tinha. José sofria e meditava o Senhor que me fez provedor e protetor do seu divino Filho e de sua santificada Mãe. A mim caberia, portanto, prover o necessário para eles, mantendo-os em tão extrema pobreza, falho com meus deveres. É, pois, necessário que eu passe a prover esse necessário. E voltando-se para Deus, dizia: Ó meu Deus, sabeis claramente o estado de penúria em que eu estou, e que não tenho sido capaz de cumprir as obrigações que me destinastes. É preciso que eu tenha condições de executá-las. Se não me socorreis, não sei como poderei providenciar o que precisam. Vejo que minha esposa e vosso unigênito sofrem e não posso resolver o problema. Os que me devem no meu trabalho me enganam e não me pagam. Como posso fazer sem vosso socorro? Dessa forma, José transmitia suas preocupações ao Senhor e dele recebia conforto e orientações para que procurasse qualquer donativo de pessoas, e assim fazia. Deus tinha em mente manter sempre humilde aquele seu servo, fazendo que fosse forçado a mendigar e procurar caridade das pessoas para prover o necessário à sua família, quando poderia perfeitamente ter providenciado os pagamentos devidos ao santo. Com isso, o Altíssimo desejava que o santo superasse seu orgulho em pedir esmola. José, muito tímido que era, corava e se sentia humilhado em ter que agir daquela forma, mas superava essa repulsa para atender à vontade divina e se nivelava a qualquer mendigo miserável, comportava-se como tal e agia como verdadeiro pobre que era. Com essa autossuperação de orgulho, o santo agradava sobremaneira ao Senhor, e retornando à sua casa era recebido com muito amor por Jesus, que lhe oferecia carinhos muito especiais e particulares, com os quais o fazia saber que aquela sua humildade e mortificação muito satisfaziam. E Jesus, em sua voz interior, lhe dizia nessas ocasiões: Querido José, tu me dás muitas satisfações, e teus méritos crescem progressivamente frente aos meus olhos, e o meu divino Pai reserva para ti uma grande misericórdia. Ouvindo isso, o santo chorava de alegria e contava a maravilha para Maria. E ambos agradeciam então ao Senhor por todas aquelas graças que ele lhe concedia com tanto amor. Na estação quente, não eram menores os sofrimentos que tinham em razão do calor sufocante. José se esforçava, cansava-se muito no trabalho, e frequentemente nem mesmo água tinham para saciar sua sede. Poderia até mesmo obtê-la se desejasse. Entretanto, obtinha-se e sofria. Meditava sobre os magníficos exemplos que o Senhor lhe dera através de Maria e procurava imitá-la. Muitas vezes ela, conhecedora de suas necessidades, providenciava água para que ele bebesse e pudesse refrescar-se um pouco. Ele recebia essas dádivas com satisfação e cordialidade, e agradecia ao Senhor e a Maria, dizendo: Ó querida Maria, como é bondoso o nosso Deus, que tanto me conforta por teu intermédio, pois tu conheces todas as minhas necessidades. Nessas ocasiões, jamais demonstrou falta de cortesia ou recusou quaisquer oferenda por parte dela. Recebia com alegria e devoção, mesmo porque necessitava delas, e vinham de suas graciosas mãos. Na verdade, as considerava como sendo do próprio Senhor, como de fato eram. Recebendo algo de Maria, segundo suas necessidades momentâneas, era tomado de grande alegria interior, e também por completa sensação de saciedade, como se tivesse ingerindo substancialmente de grande poder nutritivo, de excepcional sabor. Chegou mesmo a perguntar-lhe quais seriam as causas daquela tão boas sensações que experimentava. Maria, com muita graça e inteligência, dizia que o Senhor assim agisse por querer alegrá-lo. E ambos, então, agradeciam a ele por todos aqueles favores. O santo desejava ardentemente poder
ele também levar satisfação e conforto para Maria, mas na verdade não sabia como fazê-lo, e suplicava a Deus para que o orientasse nesse aspecto e que lhe indicasse algo que ela verdadeiramente necessitasse ou apreciasse. E o Senhor às vezes o fazia entender de que ela estava precisando de água para aliviar o tremendo calor que fazia naquela época. E ele tomava imediatamente providências nesse sentido. Ela, como sempre, mostrava grande satisfação com sua gentileza, e isso era de grande agrado para o santo, que agradecia ao Senhor pelas orientações recebidas. Maria era muito grata por tais atenções e retribuía generosamente, intercedendo junto a Jesus para que ele concedesse novas graças a José e também novos favorecimentos. Dessa forma, ambos viviam em permanente troca de gentilezas e atenções, embora fosse Maria a sobressaísse nesta particular. Mostrava-se sempre muito agradecida e, sem nunca deixar de dar a devida atenção a Jesus, providenciava para os santos as coisas as quais precisasse. Ao vê-lo cansado e desanimado, preparava alguma refeição mais saudável e apetitosa para que ele pudesse refazer e manter suas forças, e assim trabalhasse e contente para prover o necessário sustento de todos. José sabia perfeitamente de que todos esses cuidados que ela tinha com ele era-lhe muito agradecido por isso e sentia crescer em si progressivamente o já grande amor que tinha por ela, e muito mais por seu Deus que a havia destinado para ele.